É a porta do inferno, caminho angustiado meu eco, a porta se abre, premonição, todo sino acelerar, a batida do meu coração, barato é louco, mas o crime é finito, pelo sinal da cruz, vejo meu crucifixo, estou imigrando, pra dentro do inferno, polícia, ladrão, aqui começa um duelo, a regra por aqui são rigorosas, cuidado com o que faz, mal se não é foda, estilo cachorro, parceiro. Não adianta achar que alguém tem direito porque conseguiu acesso a um juiz. Quem precisa de acesso ao juiz para ter saúde é porque não tem direito à saúde. Eu acho que a gente precisa começar a falar um pouco mais isso. O foco não é na relação da pessoa com a droga. O foco é na relação da pessoa com a sua história de vida. A pessoa buscou ajuda, buscou o serviço que a Veride está prestando e não encontrou. Então termina vindo aqui a Defensoria. É nesse momento então que a gente atua. Jonathan, né? Jonathan tá como? Jonathan. Você, obrigado. Às vezes um adolescente que está muito desprotegido, que está numa vulnerabilidade social muito intensa, né? Então a gente avalia todo um contexto. Não só a quantidade de droga que ele está usando por dia, mas o contexto em que esse uso acontece. Daí quando ele vem para nós, às vezes pode vir da situação de rua ou direto para o CAPS. Às vezes vem com a família, às vezes vem via conselho tutelar. A gente procura eliminar todas as barreiras de acesso do nosso serviço. Hoje até uma pessoa perguntou para nós assim, se o adolescente tiver sem certidão de nascimento, ele vai ser acolhido? Vai. Se ele vier sem pais, ele vai ser acolhido. Aqui a gente costuma dizer que é um serviço de portas abertas. Que a hora que o adolescente chegar, a família chegar, eles vão ser acolhidos de alguma maneira. A gente vai ver a história, vai fazer a escuta, então vai entender o que a gente pode oferecer a nível de cuidado para aquelas pessoas. Né? Então, os nossos critérios de acolhimento integral são esses. Enquanto ele está aqui, a gente está trabalhando nessa família, se for o caso de família. Se não tiver família, a gente articula os nossos parceiros, Conselho Tutelar, CREAS, os dispositivos da justiça, quando há uma pessoa que não tem nenhuma rede de apoio, não tem ninguém. A gente faz a nossa parte, assim, né, do ponto de vista técnico, digamos, e o adolescente é assistido pela nossa equipe 24 horas. Clinicamente, né, usando as medicações, passa o dia fazendo atividade aqui, atendimento individual com a psicologia, quando é o caso, né, consultas médicas 2, 3 vezes por semana, quando é necessário. E a gente vai trabalhando nessa família. Como? Aqui a gente oferece um grupo de família, um grupo multifamiliar, que ele acontece 3 vezes por semana em 3 horários, que é de tarde, de manhã e de noite, porque a gente entende que os familiares trabalham, os pais, e a gente quer eliminar essas barreiras de acesso quanto a gente puder. A gente tem que entender que a internação compulsória, ela não é necessariamente um problema, desde que ela seja utilizada como recurso que ela é. Ela é um recurso último e não um recurso primeiro, e ela é um recurso para casos muito específicos. Ela não pode ser a política de Estado no processo de cuidado à sua população que tem problemas relacionados à dependência química. A política de Estado não pode se basear na internação compulsória. Ela é um recurso válido para situações extremamente específicas, depois que outras alternativas foram esgotadas. Essa é uma primeira coisa que tem que estar muito clara. E se a família for lá e disser que o paciente não está bem, o juiz não quer saber. Ele acata a demanda da família e não solicita um parecer nosso. Então a Defensoria age tanto pelo seu corpo psicossocial quanto pelos seus profissionais de direito, seus defensores, né, seus advogados, na tentativa de fazer com que esse sistema CAPS vá até o paciente, seja através de equipe de rua, quando ele está em situação de rua, seja através de equipes do CAPS, quando ele tem domicílio, né? E, no limite, quando há uma indicação médica de internação psiquiátrica, tanto para o profissional da rede pública quanto para o médico profissional da rede privada, a gente busca o fornecimento desse serviço. E aí tem que ser via judicial, porque não existe nenhum local para se cumprir as ordens judiciais. O Hospital São Vicente de Paula, que faz internação psiquiátrica, só faz nos casos de transtorno mental não associado a álcool e outras drogas. Ou seja, se tem álcool e outras drogas, a pessoa está desassistida. A única chance dela, se ela realmente precisa desse tratamento, é uma ação judicial, é uma ordem de um juiz.
porque nós não temos nenhum consenso social e político a respeito dessas questões. Essas questões não foram deliberadas publicamente e nós temos juízes de direito, pessoas muito bem intencionadas que tratam dessa questão à luz de um dispositivo legal específico e de uma providência de urgência. Agora, a questão que ninguém se perguntou é o seguinte: como é que se perfaz o escopo dessa ação? Qual é o objetivo principal? O que se espera com a efetividade dessa medida? Qual é o escopo social, político e jurídico dessa medida? Ninguém se perguntou isso ainda. A Vinde de Vida ela tem um percentual alto de recuperados, pessoas reintegradas à sociedade, reintegradas às suas famílias. Após 5 anos de uso e abuso e dependência química, eu fui dos moradores de rua do Plano Piloto e também do centro de Taguatinga. E um dia eu acordei no parque de Taguatinga, embaixo de uma árvore, que estava muito sujo, muito mar, e pedi para minha mãe procurar o pessoal da igreja que ela frequentava para me direcionar a algum lugar que eu não sabia ainda qual era a diferença de clínica para comunidade terapêutica, para manicômio, e me trouxeram para Vinde de Vida. Quando as pessoas chegam aqui, dizem pra gente que já tiveram tentativas de outros lugares de recuperação, né, e não conseguiram. Aqueles que chegam, a gente recebe na casa. A Vinde de Vida ela é o que é por conta do que Deus tem para Vinde de Vida. Eu entendo perfeitamente o posicionamento de médicos, psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas ocupacionais, de enfermeiros. Eu entendo perfeitamente o posicionamento deles quanto à ciência no tratamento da dependência química. Conheço alguns resultados positivos, mas para mim não seria positivo. Não surtiria o efeito que a Vinde de Vida me proporcionou, que é a liberdade. Hoje, dia 15 de outubro de 2014, eu pude doar sangue. Eu fui ao INSS e eu sou, entre aspas, uma pessoa normal. Não sou mais um encostado ou um sem vergonha sanguessuga, como eu já fui chamado. E se eu tivesse optado pelo acompanhamento somente do CAPS, que verdadeiramente auxilia, somente por ele eu não teria chegado onde eu estou agora. Temos o estudo bíblico, onde a pessoa participa desse estudo e ali ela é orientada, ela é acompanhada por pastores que nos ajudam, e a palavra de Deus verdadeiramente é a que liberta, né? O que nós usamos, é o nosso remédio que nós temos e tem surtido efeito, é a palavra de Deus. Eu sou muito curiosa, eu procurei várias respostas, fui a um grupo de apoio, eu buscava um pouquinho em cada lugar, né? A senhora chegou aí a algum serviço do Estado, do SUS? Nós fomos ao CAPS. E como é que foi sua experiência lá? Acho que nós fomos muito bem atendidos, eles são interessados, né? Os permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ao contrário do que o senso comum crê, que o usuário de drogas nunca procura tratamento, isso não é uma verdade. A maioria dos nossos usuários, eles buscam voluntariamente, eletivamente, o cuidado.
existe sim muito encaminhamento da família, muito encaminhamento da justiça, da defensoria pública, mas a maior porcentagem são as próprias pessoas que chegam no momento que dizem preciso de ajuda, ouvi falar do CAPS e quero ver como é que é isso. Nós recebemos demanda espontânea, demanda via conselho tutelar, via defensoria pública, via vara da infância, via escola, enfim. A nossa demanda ela vem de diversos dispositivos da rede de justiça, de educação, de saúde, né? E chegando aqui, às vezes não é por exemplo, não é um adolescente que faz uso de substância. A gente faz o acolhimento. Se realmente a gente verificar que não é um caso para o nosso caso, a gente encaminha para o serviço adequado. A pessoa que chega até nós não sai daqui de mãos vazias, digamos assim. A gente sempre encaminha para algum lugar. Pessoas que buscam a Defensoria Pública, elas já trazem uma carga emocional consigo muito forte. Muitas vezes a carga emocional é tão forte que a pessoa sequer consegue raciocinar de uma forma coerente, racionalmente. Ela já está tomada pelos sentimentos, né? Então, a atuação da Defensoria nesse caso, primeiro, é tentar trazer um pouco de conforto e de calma a essa pessoa, para que ela se coloque de uma forma positiva na busca da solução para o problema, né? Então, no caso de drogadição, a Defensoria estruturou o atendimento a partir do que nós chamamos da porta de entrada pelo nosso departamento psicossocial. Então, o primeiro atendimento aqui na Defensoria se faz no nosso núcleo departamento de atividade psicossocial. O serviço ele simplesmente não está disponível. Um dependente químico, mesmo com indicação médica clara, detalhada, da necessidade de internação psiquiátrica contra a vontade dele, seja na modalidade involuntária, seja na modalidade compulsória, ele não tem onde ser internado. Então, exatamente pela inexistência de uma política pública, é que aqui a Defensoria Pública no DF atua para que, quando existe indicação médica de internação psiquiátrica, ela seja realizada em, normalmente, clínicas privadas, porque não existe nenhum tipo de estrutura pública para atender essa demanda. A pergunta é a seguinte: se eu tenho critérios legais no Código Civil Brasileiro, especificamente no artigo 4º, ali onde se fala que a pessoa que está desprovida, mesmo que provisoriamente, do seu discernimento, ela é considerada incapaz. Então ela não pode tomar decisões espontaneamente, autonomamente. Aí eu pergunto, uma vez que ela sai da situação de crise, ela não está mais sob o efeito direto da substância entorpecente, se ela passou pela primeira fase ambulatorial, já recebeu o primeiro tratamento, já está hidratada, nutrida, e enfim, que direito nós temos e sob que alegações nós podemos cercear a liberdade dessa pessoa para mantê-la numa clínica, principalmente diante da diretriz atual, que é a diretriz da não institucionalização desse paciente. Então seria tudo é contraditório nesse plano. A lei permite ou prevê que se aplique a possibilidade da internação nas suas diversas modalidades, que pode ser voluntária, involuntária ou compulsória. Na internação voluntária, o próprio paciente procura a internação, mas mesmo assim, nas 3 modalidades, a internação é um ato médico. Quem decide sobre a internação é um médico. A questão da judicialização, e principalmente esse trabalho que nós fazemos aqui na Defensoria, na verdade, é para suprir a clínica ou o local onde essa internação se daria, porque a rede pública aqui no Distrito Federal ainda não dispõe de espaço adequado para se fazer a internação nessa modalidade. Mesmo a voluntária, o que se consegue fazer aqui no Distrito Federal, na rede, é o atendimento ambulatorial no CAPS, uma breve desintoxicação no CAPS mesmo, ou nos hospitais regionais, dentro da portaria 185. A gente já chegou a ter situações bem interessantes da gente tentar encaminhar um caso e o pessoal
dos CAPs falar com o nosso serviço psicossocial. Não, defensoria. Isso é um caso para vocês atenderem, isso é um caso de vocês darem o atendimento. Eu falei, mas gente não é assistência. A gente só está ali para fazer o vínculo. As psicólogas e assistentes sociais da defensoria, que são um número extremamente pequeno, são 4 no total, né? Elas não estão ali para clinicar. Né? Elas estão só para compreender o problema e orientar o defensor e tentar resgatar esse paciente para o SUS. Eu particularmente entendo que a judicialização da saúde é um caminho sem volta, porque é uma definição do âmbito do judiciário, não dá para ser contra isso, até porque tem uma discussão de até sociedade litigante, né, de direitos, de avaliação a partir do pessoal do direito, né? O que a gente precisa é ter um diálogo melhor com o judiciário para, após a determinação judicial, quando o paciente receber alta, que o processo desse paciente seja visto em tempo hábil para o paciente não ficar internado, muitas vezes piorando a condição clínica do paciente, né? Só isso, não que eu particularmente não sou contra a internação judicial. Eu acho que a internação judicial ela é uma consequência, eu acho, em grande parte, da falha do aparelho do Estado. Ou seja, quando vai para o judiciário é porque nós, do Executivo, que trabalhamos no Executivo, prestando assistência à saúde, a nossa organização foi falha. A demanda existe. A gente recebia uns 50, 60 casos por mês, de mães, de esposas, de filhos, né, preocupados com a situação do dependente químico. Né. Quando a gente se organizou e passou a ter um atendimento psicossocial associado à atuação do defensor público, esse serviço espalhou. Foi como se houvesse, olha, tem gente querendo comprar água no deserto. Vamos vender água no deserto? Vamos. Aí, quando começa a vender, aparece um monte de gente. A partir do momento que a gente estruturou o serviço, a gente teve um incremento de 150% em pouco tempo. A gente saiu de 50, 60 atendimentos mês para 150 atendimentos mês, batendo até 160, 170 atendimentos mês. Ou seja, o problema existe, ele estava lá. A gente abriu as portas, as pessoas afluíram da defensoria. E ele continua existindo. Né? Só que a gente ainda não teve uma resposta, pelo menos, da área de saúde mental do SUS, aqui no DF, nenhuma resposta adequada. Seja para o atendimento de internação, seja para o atendimento em regime ambulatorial, que continua sendo insuficiente, apesar de ter melhorado. Eu acho paradoxal a medida, porque efetivamente, depois da internação individualizada, eu não tenho nenhuma estratégia para lidar com essa pessoa, em uma política pública. Nós temos alguns movimentos que se criam, alguns movimentos que são o desenvolvimento de algumas providências, principalmente com comunidades terapêuticas e a participação de entidades religiosas, e, enfim. E existe uma organização social ainda, assim, numa fase muito inicial, né, para lidar com esse problema, mas nós não temos uma política pública específica que possa lidar, principalmente com esse indivíduo depois que ele sai daquela fase de crise, daquele primeiro momento de crise. E principalmente depois no problema do acolhimento dessa pessoa. O foco não é na relação da pessoa com a droga, o foco é na relação da pessoa com a sua história de vida. Então, o que essa pessoa ela tem que mantém ela bem, em que momentos, quais são as fragilidades e vulnerabilidades dessa pessoa que fazem com que essa relação com a droga ganhe uma magnitude maior. À medida que a gente vai ajudando essa pessoa a compreender, a cuidar, a resgatar essas vulnerabilidades, ela vai ganhando estruturas de apoio em que a relação com a droga vai perdendo importância, inclusive. Porque a ideia de que acesso ao judiciário seja acesso à justiça e, por conseguinte, acesso à saúde, é uma ideia equivocada. É lógico que os direitos fundamentais são contrafactuais. Nós vamos testando aqui e ali a possibilidade de afirmação e de defesa de uma postura específica, fundada numa pré-compreensão que eu tenho da norma constitucional. Então, se o artigo 196 diz que eu tenho direito à saúde, eu quero crer que se em algum momento as coisas vão acontecer, o sistema vai funcionar e eu vou ter como obter um atendimento à minha saúde.
Mas da forma como nós temos hoje, da falta de estruturação da máquina, dos vícios e problemas do próprio Sistema Único de Saúde, não do sistema em si, mas da forma como ele é gerido, né? Os problemas de gestão, financiamento, etc., que nós já conhecemos, diante disso, você acaba concentrando superpoderes nas mãos de um órgão heterônomo e o aprendizado social ele se perde. Agora passe vou matar no osso. Não vou ter fé não. Você não botou fé não? Não, eu já te falei, nosso combinado. Ô nós, tigirigidum, nós, tigirigidum, 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 dum 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 dum. Eu não sei cantar essa música não, pô.